Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, levantando um altar ao nosso Deus, declarando que só Ele é aquele que está à frente das nossas lutas, só Ele que é o Senhor dos Exércitos, só Ele é aquele que tem poder para transformar o nosso hoje, aquilo que nós estamos vivendo, as aflições do nosso dia, o peso, né, que nós vamos carregando na nossa jornada de vida aqui nessa terra, só Ele pode transformar quando nós depositamos a nossa confiança nele. Pode estar tudo quebrado. Aos nossos olhos humanos pode não haver solução alguma, mas quando nós não deixamos de lado a nossa fé, quando nós permanecemos, perseveramos, resilientes, olhando para a face, para os olhos desse Jesus, aquele que já nos deu a salvação, quando nós decidimos andar com Ele, quando nós declaramos que somente Ele é o nosso Deus, que somente Ele é aquele que pode interceder por mim e por você, e que está vivo hoje, assentado ao lado de Deus Pai. Quando nós, então, decidimos andar de mãos dadas com esse Jesus, com este Deus, quando o Espírito de Deus vem e faz morada no nosso interior, então não estamos mais sozinhas, sozinhos, nós temos um Consolador, nós temos alguém que nos ajuda, alguém que ministra aos nossos corações, às nossas mentes. Então, não importa o que esteja acontecendo hoje, não importa de que forma esteja as nossas vidas, o que importa é que a vitória já nos foi dada, já nos foi concedida, e tudo aquilo que vai acontecendo nas nossas vidas é conforme a boa, agradável e perfeita vontade deste Deus para cada um de nós. E nós estamos ali no estudo de Lucas, nós fomos ali até o nascimento de João Batista, nós falamos sobre crer, né? Sobre crer. Ali, Zacarias, quando estava ali, recebeu a notícia do anjo, ele perguntou, mas como? O que isso vai acontecer? E o anjo disse, porque você não creu, então você vai ficar mudo. E ele ficou mudo até o nascimento de João Batista, de João, né? Até o nascimento de João. Então, amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre o porquê dessa segunda parte ali do Batista, que tem a ver com o batismo, mas porquê do nascimento de João, né? Então, ali também nós falamos que toda a vergonha que Isabel passou durante toda a vida dela, porque ela concebeu ali João no finalzinho da sua vida, né? Ela e Zacarias já eram velhos, já eram inférteis, mas Deus foi lá e fez um grande milagre. Não só o milagre da vida, mas tirou toda a vergonha dela. O que nesse dia está acontecendo na sua vida que te causa tanta vergonha? O que nesse dia está acontecendo na sua vida que você faz a sua oração e você diz, Senhor, como que eu posso testemunhar ao teu respeito se a minha vida continua quebrada? Como, Senhor, que eu posso testemunhar ao teu respeito se tantas coisas ainda não aconteceram? Tantos anos de oração por aquele marido que ainda continua daquele mesmo jeito, por aquele filho que continua daquele mesmo jeito, por aquela situação financeira que continua daquele mesmo jeito. Por que, Jesus? Por que nada acontece na minha vida? Por que eu só vejo o testemunho das outras pessoas? É aqui Isabel possivelmente se fazia essa mesma pergunta. Por que todas as outras pessoas ali geravam, né, as famílias geravam seus filhos, e dentro daquele contexto ainda de história, quem não tinha filhos era alguém que era desprezado, era alguém que era desrespeitado, porque era como se o próprio Deus não estivesse com eles, né, com aquele casal, porque a madre, né, o Deus que concede a vida, que concede ali, que gera, não fazia aquele ventre gerar. Então Isabel passou por toda essa situação, mas o que nós podemos ver aqui na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é recheada de testemunhos. Tudo aquilo que está aqui é verdade. Tudo aquilo que está aqui pode acontecer comigo e com você, quando nós cremos. Então aqui o anjo fala para ele, né? Ouvimos a sua oração. Imagina ele já velhinho ali, ele já nem orava mais a respeito disso. Mas assim como o anjo fala lá para Daniel, quando Daniel entra num jejum de 21 dias, e o anjo fala para Daniel quando ali no
21º dia, ele diz, olha, Daniel, desde o primeiro dia nós ouvimos a tua oração, só que o rei, né, as potestades ali daquele contexto não permitiam que ele se aproximasse. Ana, bom dia. Não permitiam que ele se aproximasse, que o anjo se aproximasse. Foi uma guerra espiritual. Da mesma forma acontece conosco. Existe uma guerra espiritual onde o Senhor já declarou, já deu bênçãos para nós, mas há uma guerra espiritual que é travada para que nós não consigamos seguir em frente. Agora, quando a gente cai, né, esmorece, ai, né, Deus não faz nada por mim, né, não, nada na minha vida vai mudar. Paramos de orar, paramos de ler a palavra, paramos de buscar este Deus, não vai acontecer, porque nós desistimos. Então, nós devemos prevalecer resilientes até o fim. O Senhor já deu promessas para o seu coração, para o meu coração, né? Já falou promessas sobre a nossa vida. Resista até o fim e que nós veremos a vitória. Nós veremos aquilo que vem da mão do Senhor, porque o nosso Deus é fiel. Essa semana ainda tive uma luta espiritual num sonho, né? E eu no sonho, eu dizia para aquele que vinha, né? Aquela situação maligna, meu Deus é Deus de promessas, meu Deus é Deus fiel, meu Deus é o Senhor dos Exércitos, meu Deus é soberano. No sonho eu falando. Então isso está tão inserido em mim, no meu interior, que independente do que esteja acontecendo, nós vamos prevalecer quando nós prevalecermos em fé. Quando nós continuarmos olhando para este Deus e declarando que tudo aquilo que Ele nos prometeu vai acontecer. E aqui nós temos então esse testemunho aqui de Isabel e Zacarias. E eu quero iniciar, vou fazer uma pequena oração para nós já começarmos ali a partir do versículo 26. Nós estamos em Lucas, capítulo 1, e nós vamos a partir do versículo 26, que é quando então o anjo vai lá em Maria, a partir do 6º mês de gestação de Isabel. Isabel ainda passou 5 meses dentro de casa, só depois do 5º mês que ela saiu para fora, então que ela anunciou ali a gravidez dela no povoado onde eles viviam. E então a partir do 6º mês ali, Isabel, que era prima de Maria, então a partir do 6º mês o anjo vai lá e fala com Maria sobre, e aí então o Espírito de Deus concebe ali Jesus no ventre de Maria e começa toda uma nova jornada ali. Eu vou orar. Senhor, obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada por estarmos aqui na Tua presença. Obrigada pela Tua palavra que nos instrui, pela Tua palavra que nos direciona. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, aquele que nos faz resistirmos, é aquele que nos faz continuarmos olhando para a Tua face, Senhor, agarrados nas nossas promessas, agarrados naquilo que o Senhor já nos prometeu. E Tu és justo, Tu és fiel, Tu és um Deus que não volta atrás naquilo que Tu falas, Senhor. Então, nós perseveramos em Ti, Senhor. Perseveramos em oração, perseveramos em leitura da palavra, perseveramos em comunhão contigo, comunhão com os nossos irmãos. Perseveramos, ó Deus, olhando para a Tua face. Sê conosco nesse momento, Senhor, e nos ministra em nossos corações, em nossas mentes, sobre a verdade, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre quem é Jesus Cristo e como Ele foi concebido e o que Ele está fazendo agora, nesse momento, Senhor. Então, em nome de Jesus, sê conosco e nos ajuda, Senhor. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações e nos enche de quem Tu és nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, queridos. Versículo 26, o anúncio do nascimento de Jesus. No 7º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel, de novo o anjo Gabriel, a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você.
29. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Você que acha aí que a sua causa, aquilo que você está orando é impossível, a palavra de Deus, ela não mente. Nada é impossível. Creia, continue, persevere em oração e o Senhor, Ele vai conceder conforme a vontade dEle para a sua vida, para a minha vida. Porque muitas vezes nós oramos por coisas oramos tanto tempo por situações que não vão nos fazer bem. E o nosso Deus, que nos conhece melhor do que qualquer outra pessoa, melhor do que todo mundo nesse mundo, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, deixe nas mãos dEle a sua vida, assim como eu deixo a minha vida nas mãos dEle. Senhor, seja o que Tu quiseres. Mas, por favor, às vezes eu digo, faz rápido. Por favor, faz rápido, que essa situação está quase inconcebível. Mas este Deus, Ele sabe a hora certa, Ele tem o tempo certo para fazer tudo aquilo que Ele tem proposto. Porque tantas vezes, se nós tivéssemos recebido aquilo que Ele tem prometido para nós, num tempo que era o nosso tempo, não era o tempo dEle, nós teríamos deixado as nossas bênçãos cair como a água, né? Esvair sobre as nossas mãos. Como tantas coisas que muitas vezes vêm às nossas mãos e nós, por imaturidade, por não recebermos no tempo certo, nós deixamos escapar, nós perdemos. E este Deus, Ele não quer isso. Aquilo que Ele nos dá nas nossas mãos, Ele realmente nos dá para nos abençoar. E aí continua aqui no 39. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Aqui só mais um detalhe. Maria, ela não fez a mesma coisa que Zacarias. Maria creu. Veja a diferença, né? Zacarias ali foi questionar o anjo, né? Como eu saberia que isso vai acontecer? Aqui Maria não. Maria, ela creu e olha o que ela diz. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. Aceitou aquilo que o anjo estava falando, aceitou ouvir a voz de Deus, aceitou aquilo que parecia algo totalmente fora do comum, né? Uma mulher virgem conceber uma criança. Então, tantas vezes a nossa incredulidade faz com que nós percamos aquilo que vem do Senhor. E aí, continuando, 41. Ao ouvir a saudação, e aqui, daí então Maria vai até onde Zacarias morava, né? Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Nossa, deve ter sido emocionante essa cena, gente. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu. De novo, a Bíblia nos fala totalmente, tantas vezes, sobre os testemunhos, mas os testemunhos são gerados através da fé. E aí a Isabel fala aqui, pois creu no que o Senhor disse que faria. Então aqui vai o cântico agora de Maria. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim, fez grandes coisas por Maria e faz grandes coisas hoje por mim e por você também da mesma forma. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Aqui Maria deve ter ficado com Isabel até o nascimento de João Batista e depois ela voltou para casa. Vamos mais um pouquinho, já estamos em cima da hora, vamos ficar aqui. Então assim, a fé, o nosso Deus, ele nos fala que ele faz hoje, ele fazia milagres, fez milagres, ele faz milagres hoje e ele vai continuar fazendo milagres. Era, é e será sempre o Deus eterno, aquele que nos salvou, aquele que nos liberta, e a maneira como ele foi concebido, e ele esteve aqui nessa terra, Jesus Cristo esteve aqui nessa terra como homem e não pecou, e nos deixa uma mensagem. Ele viveu todas as aflições dessa terra e morreu morte de cruz, que é uma das piores mortes, e hoje está vivo ao lado de Deus Pai. E olha por mim, olha por você, é o nosso intercessor. E tem muitas promessas para as nossas vidas. E Ele nos pede, prevaleçam em fé, prevaleçam olhando para os meus olhos, prevaleçam em mim. E Ele vem e nos ajuda, nos fortalece. Ele é a nossa esperança, Ele é tudo que nós precisamos, é tudo que nós desejamos, é tudo que não há vida sem que seja na presença deste Deus. E eu posso muito bem falar a respeito disso, porque eu vivi fora da presença dele, achando que tinha ele e não tinha. Não há vida sem ele. Tá difícil? Muitas vezes as pessoas pensam, tá difícil. Ai, não quero mais ir para a igreja, não quero mais conviver com as pessoas, né? Eu vou viver minha vida. Mais difícil ainda sem este Deus. Então é melhor nós nos alinharmos, né? Diante dele, com os princípios dele, com o caráter dele, com o olhar que é o mesmo olhar dele, sempre pensando, como é que Jesus faria? Jesus responderia dessa forma para essa minha irmã? Jesus responderia dessa forma para esse marido, para esse vizinho? Qual seria a reação? Então nós vamos martelando ali a nossa identidade falha, corrupta, pecadora, até que ela seja lapidada e fique semelhança do nosso Deus, semelhança de Jesus, porque nós nunca vamos conseguir ser como Ele, mas nós vamos até o fim, todos os dias, até que Ele venha, nós vamos sendo transformados, para que então na eternidade nós possamos ali andar com Ele, de mãos dadas, com o nosso galardão, com o resultado de toda a nossa luta, né, de toda a nossa perseverança. Então é um dia de cada vez, mas sempre com Jesus. E eu vou finalizar a oração com essa palavra. Não que nós não desistamos, mas que os nossos olhos continuem fixos nesse Jesus Cristo que é o nosso Salvador. Eu vou orar então para nós finalizarmos. No YouTube eu nunca consigo ver quem está, tá, gente? Se puder, quando chegar, dar um bom dia, dar um oi, fica mais fácil. Bom dia. No Instagram eu consigo. Eu vou finalizar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pelo teu amor infinito. Ser conosco nesse dia, Senhor. Esse dia é o dia mais importante, Senhor, das nossas vidas. Nos ajuda a darmos passos firmes na tua presença. Nos ajuda, Senhor, a darmos passos, ó Deus, diante de um caráter renovado em ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos conforme a tua semelhança, nos ajuda a andarmos conforme os teus princípios, nos ajuda, Senhor, a termos fé. Aumenta, Senhor, em nós a fé,
e aumenta em nós a força, Senhor, para que nós possamos passar pelas aflições dessa terra, Senhor, certos de que no tempo certo o Senhor nos dará aquilo ao qual o nosso coração, o mais íntimo do nosso coração deseja, Senhor, no teu tempo, conforme a tua vontade. Porque nós não sabemos o que é melhor para nós não sabemos o que é certo, Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Espírito de Deus, sê conosco em todo o tempo e ministre em nossos corações, ministre em nossas mentes e nos faz, Senhor, nos alegrarmos nesse dia, Senhor, porque Tu vives e está conosco. Em nome de Jesus, eu entrego esse tempo nas Tuas mãos. Sê conosco. E amém. Amém, queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser. Fiquem com Deus.